Ele em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Vamos ler? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, vamos declarar na primeira pessoa: eu não vou me conformar. Vamos lá? Eu não vou me conformar com este século, mas me transformarei pela renovação da minha mente, para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim. Pai querido, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite e te pedimos, Senhor, fala conosco. Move, ó Deus, em nossos corações, Senhor. Destrói, Senhor, as barreiras, os limites. Destrói, ó Deus, sofismas, falácias do diabo, ó Deus, fortalezas que foram colocadas, ó Deus, em nós, em nossa mente. E leva-nos, ó Deus, a desfrutarmos, ó Deus, daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável, aquilo que é vontade do Senhor para nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, glória a Deus. Pode colocar o banner aí para nós. O banner ficou show. Eu procurei várias imagens que pudessem expressar aquilo que pudesse falar de transformação, mas graças a Deus eu não encontrei. Eu encontrei um Jesus apontando o dedo para você e dizendo: transforme. Renove a sua mente, porque eu tenho pensamentos bons, perfeitos e agradáveis para você. Diga: Deus tem pensamentos, vontade boa, perfeita e agradável para mim. Amém, amém. Esse texto está dizendo: não vos conformeis com esse século. O século que nós nascemos no século 20, mas eu quero dizer que desde o início, desde a queda do homem, desde a queda que o homem teve ao desobedecer o Senhor, o mundo que nós vivemos, ele se tornou do maligno. O mundo que nós habitamos, o mundo que nós nascemos, ele se tornou do diabo. Se nós abrirmos aí, abre para nós Efésios capítulo 2, acho que versículo 2, ele diz qual é a condição nos quais esse mundo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Próximo. Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então segura, pode voltar para o banner. Então esse mundo que você foi concebido, quando você foi concebido lá no óvulo da sua mãe, quando nós fomos concebidos, esse mundo já estava debaixo de condenação. Esse mundo já estava debaixo do maligno, de uma ordem maligna. E por este mundo estar debaixo dessa ordem maligna, e nós que somos frutos dos sonhos de Deus, do propósito de Deus, Deus sonhou conosco, Deus nos planejou, e por nós sermos fruto desse sonho de Deus, quando nós fomos colocados ali no ventre da nossa mãe, o maligno já tentava contra a nossa vida. O diabo já queria nos destruir. O diabo já queria impedir o nascimento. Há pessoas que estão aqui hoje, que talvez a sua mãe tentou aborto. Ontem nós estávamos aqui na reunião, e um dos irmãos compartilharam conosco que
a mãe dele chegou a tomar uma pílula abortiva. Mas para a glória de Deus, ele nasceu. Ele está vivo. Ele existe. E ele está na presença de Deus. Mas nós sabemos que Satanás, ele intenta, porque essa é a obra dele, que está lá em João 10:10. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Então, Satanás, que já é inteligente, experiente, ele sabe que cada um de nós, Deus tem um plano perfeito para nós. Ele sabe que para cada um de nós, Deus tem sonhos, Deus tem pensamentos, Deus tem propósitos, Deus tem desígnios. E sabendo disso, Ele quer interromper. Sabendo disso, Ele quer paralisar. Sabendo disso, Ele quer matar. Ele quer roubar. Ele quer destruir. Nós cantamos aqui, o inimigo tenta laços e embaraços para nos derrotar. Mas ele não vai. Amém? Diga, ele não vai. Então eu quero que você entenda que nós nascemos diante desse contexto. E por que Jesus está dizendo, transformai-vos? Por que o Senhor está gritando nessa noite, transforme, renove a sua mente, para que você possa viver, porque se você não for transformado, porque se você não for renovado, você não vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu estou te mostrando o contexto pelo qual você nasceu, o contexto pelo qual nós viemos, o contexto pelo qual nós chegamos nesse mundo. E o contexto que nós chegamos aqui é um contexto de guerra, é um contexto de paralisação, de parar o propósito de Deus, de parar o plano de Deus, de parar, sabe, o que Deus tem para fazer na sua vida. E Deus tem pensamentos maravilhosos ao seu respeito. Amém? Deus tem. Abra a Bíblia aí em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Esse é Gênesis. Jeremias, JR 29, 11. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vos dá o fim que desejais. Então o Senhor está dizendo, eu é que sei. Não é o seu pai que sabe, não é a sua mãe que sabe, não é o seu professor que sabe, não é o seu vizinho, não são os seus amigos que sabem, que conhecem, mas eu tenho, o Senhor está dizendo, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, a fim de te dar aquilo que você deseja, a fim de te dar propósito, a fim de te dar alegria. Talvez se eu perguntar para algumas pessoas, às vezes elas estão muito distantes de viverem esse propósito, esses pensamentos de Deus. Às vezes elas estão debaixo de uma acusação. Mas eu quero voltar aqui com você. Nós já nascemos nesse mundo contaminado. Esse mundo que está debaixo do maligno. E diante desse contexto que nós nascemos, e alguns nem nasceram. Mas graças a Deus você nasceu. Graças a Deus você está aqui. Mas mesmo assim, o diabo não desistiu porque você nasceu. Mesmo assim, Satanás, ele ainda intenta contra a sua vida. Quando criança, aqueles que nasceram, alguns de repente foram abandonados pelos pais, rejeitados. E isso, olha aqui para mim, isso imprime
Isso coloca uma tela de fundo. Diante daquilo que Deus tem para você, Satanás coloca uma tela. Ele coloca uma imagem. E aí quando você começa a perceber o mundo, você não enxerga os pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Você enxerga a dor. Você enxerga a rejeição. Você enxerga o abandono. Você enxerga a dor. E aí você não consegue perceber que acima dessa circunstância, os planos perfeitos de Deus, eles estão vivos, eles são reais, e eles querem se manifestar sobre a sua vida. Mas você às vezes, aqueles que passaram por essas coisas, eu acredito que todos nós, de uma maneira ou de outra, todos nós, temos sido paralisados, temos sido barrados, temos sido limitados, para que nós não alcancemos esse plano perfeito de Deus para nós. Alguns que foram rejeitados, mas outros não foram, mas foram criticados. Quem aqui nunca recebeu um apelido na escola? Quem nunca foi chamado de burro? Você é um burro. Todas essas coisas, olha aqui para mim, vem como uma programação. É como o diabo, ele está vendo aquilo que você é. O diabo sabe quem você é. O diabo sabe o plano de Deus. O plano de Deus para você é perfeito. Mas ele fala o seguinte: eu não vou deixar ele conhecer o plano de Deus. Eu vou fazer com que ele sinta outra coisa. Eu vou fazer com que ele sinta imprestável, rejeitado, inútil, burro, incapaz. Essa é a obra dele, roubar. Ele quer imprimir essas coisas. Mas o Senhor está dizendo: ei, transforma a sua mente. Não se adapte a isso. Não se adapte, não aceite o que esse século, o que essas propostas, o que essas ordens malignas vêm contra a sua vida, mas renove a sua mente, para que você possa conhecer a minha, que é boa, perfeita e agradável vontade para você. Eu lembro de uma música do Kleber Lucas que fala: eu sei que acima das nuvens, o sol não parou de brilhar. Diga: acima das nuvens, o sol não parou de brilhar. Acima de todos os contextos que você enfrentou, acima de todas as programações que você enfrentou do diabo, acima dessa tela que ele pintou para que você enxergue a sua vida a partir desse ponto, acima disso, o sol não parou de brilhar. Os pensamentos de Deus são perfeitos para você. Os planos de Deus são maravilhosos para você. Se você crê nisso, diga amém. São maravilhosos, maravilhosos. Nós somos criticados, e sempre vem aquelas pessoas que falam: não, vou fazer aqui uma crítica construtiva. Quantos aqui já receberam críticas construtivas? Não existe crítica construtiva, elas sempre são críticas. Sempre são críticas. Nós fizemos deixa eu te dizer algo. Às vezes você fala: pastor, mas o que as pessoas falam, ou que falaram quando eu estava ali no ventre da minha mãe, ou que elas falaram quando eu era criança, isso não tem poder de influência na minha vida. Amém. Eu espero que você creia sim. O Senhor espera que você creia sim. Mas a maioria de nós aceitamos. Nós nos conformamos a esses pensamentos. Eu e a minha casa, nós fizemos uma experiência lá em casa, que é uma experiência de colocar um pote de arroz cozido, 2 potes de arroz, um em um ambiente da casa e outro em outro ambiente da casa. Depois você faz isso na sua casa, faz essa experiência lá, Guediel. Pega 2 potes de arroz, põe um num lugar e outro no outro. E um pote
nós falamos para ele coisas boas, nós falamos palavras de bênção. Você é lindo, você é gostoso, você é maravilhoso, você é cheiroso, o Senhor te criou, o Senhor, né, te fez bonito, gostoso. Nós liberamos palavras de bênção. Mas para o outro pote nós falamos durante uma semana: você é feio, você é fedido, você não é gostoso. E ficávamos lançando palavras que nem eram verdades. Porque tudo que nós falamos para aquele outro pote de arroz era a verdade. E quando a verdade era liberada para ele, ele permanecia sendo a verdade. Mas quando nós liberávamos a palavra de morte, de maldição, para o pote de arroz, que era mentira, que era morte, em uma semana, ele mofou, ele apodreceu, ele azedou. Palavras têm poderes, tem poder. As palavras que foram faladas, talvez para você, talvez você não saiba, mas talvez você está vivendo debaixo de uma prisão, talvez você está vivendo debaixo de uma programação que o diabo fez, e você aceitou, você falou: é isso mesmo que eu sou na minha vida, é isso mesmo que eu sou escasso, eu sou pobre, eu sou rejeitado, eu sou abandonado, eu sou isso, eu sou sozinho, eu nasci para sofrer mesmo. É a verdade? Não é a verdade. Você é tão bom quanto aquele pote de arroz, ou aliás, você é muito melhor do que aquele pote de arroz. Mas as palavras que falaram para você criaram destruição e morte. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: transforme, renove a sua mente, para que você saiba, para que você conheça a minha boa, a minha perfeita e a minha agradável vontade para você. Diga: eu vou renovar a minha mente, e eu serei transformado. Diga mais forte: eu viverei a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para mim. Ihu! É isso. Vamos continuar o texto aqui de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O Senhor está dizendo: eu é que sei que pensamentos têm o seu respeito, pensamentos de paz, pensamentos bons, pensamentos maravilhosos. Não são pensamentos de mal, mas são pensamentos para te dar o fim que você deseja. Próximo versículo. E ele diz: então, vamos ler? Então me invocareis, passareis a orar, e eu vos ouvireis. Pastor, eu não estou vivendo os pensamentos de Deus então para mim. Se Deus tem pensamentos bons e o que eu estou vivendo, então não é o que Deus pensou para mim. É verdade. Se você não está vivendo, não é o que Deus planejou. Mas Deus está dizendo: você vai orar. E a semana da oração está aí, amanhã. O Senhor está dizendo: você vai orar, você vai me buscar, você vai me invocar, e eu vou te ouvir. Próximo. O que mais que ele diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amanhã cedo, hein? Amanhã de manhã. E o que o Senhor diz? Vamos ler juntos? Serei achado de você. Serei achado de... Não. De mim. De você. Vamos colocar no singular, amém? O Senhor será achado por mim, diz o Senhor. E o Senhor fará mudar a minha sorte. Quantos estão precisando da sua sorte ser mudada? Aleluia. E farei mudar a minha sorte. Só até aqui. Nós precisamos de viver esses planos de Deus. Diga: eu quero viver o plano de Deus
para mim. Amém? Então, queridos, você percebe que existe algo perfeito, existe algo sublime, existe algo grande que o Senhor planejou, mas o que nós estamos vivendo? Algo baixo, vazio, escasso, doenças, tristezas, dores, lamentos. Diga, não é o que Deus planejou para mim. Diga mais forte, não é o que Deus planejou para mim. Por que não é, pastor, o que Deus planejou para você? Porque você foi criado à imagem e à semelhança dEle. E porque você e eu fomos criados para ser a imagem e a semelhança dEle, Deus não te criou para você viver essa vida baixa, porque essa vida baixa não expressa Ele. Mas quando você vive a plenitude, aí você expressa Ele. Você foi criado, diga, eu fui criado. Você se importa de dizer? Diga, eu fui criado para ser uma expressão do Senhor. Então essa expressão, querido, é para ser gloriosa, assim como Ele é glorioso. Essa expressão é para ter vida, assim como Ele tem vida e tem vida em abundância. Então você nasceu para ser essa expressão, você nasceu à imagem e à semelhança do Senhor, para viver o ápice, para viver a plenitude. Pastor, mas não é o que eu estou vivendo, eu estou vivendo fracasso, eu estou vivendo vergonha. Mas o Senhor está dizendo, não é o que eu planejei para você. Eu tenho algo que eu planejei para você. Se você me buscar, se você orar, se você me invocar, e se você me buscar de todo o seu coração, vou mudar a sua sorte. E os pensamentos que eu tenho a seu respeito vão ser manifestados sobre a sua vida. Amém? Amém. Então esse é o pano de fundo que Satanás pintou para nos roubar, matar e destruir. E muitos não conseguem conhecer a verdade dos planos e dos propósitos de Deus para nós. E essa é a forma então como o inimigo de Deus e dos filhos de Deus, essa é a maneira como ele trabalha para destruir. Ele quer nos ferir na nossa essência. Satanás quer nos ferir na nossa identidade. Às vezes você fala, não, eu tenho sucesso nessa área, mas nessa aqui é fracasso. Quem falou para você que nessa área é fracasso? Quem te programou? Eu estava conversando com a minha esposa nessa semana, e ela está lendo um livro, e o livro que ela está lendo a respeito, qual que é o tema do livro? Um homem, uma mente brilhante. E o cara que escreveu esse livro, ele é um empresário de sucesso, que ele hoje enriqueceu. Mas não foi sempre assim. Ele era uma pessoa que ele ouviu do pai dele, que todo rico lembra aí, gatinho, uma mente bilionária, é mais chique ainda, né? Mais chique. E o pai dele falava o que para ele? Que todo rico é avarento, é arrogante, é prepotente. O pai dizia, rico é avarento, é prepotente, é ignorante. Ah, então rico é isso, pai? É, filho. Então, eu não vou ser rico. Então, eu não vou enriquecer. Porque eu não quero ser. Ele ganhava bem, mas ele gastava tudo. Ele não construía nada. Até que a mente dele foi renovada. E ele entendeu que não tem nada a ver. Amém? Não tem nada a ver. Eu não sei qual foi a programação que foi colocada sobre você. Mas eu tenho um testemunho de que eu nasci num contexto de igreja. Eu nasci num berço evangélico. Eu nasci e fui criado dentro de uma igreja.
Eu comia os chicletes que ficavam grudados, que os crentes que chegavam no prédio da igreja mascavam e grudavam o chiclete debaixo do banco, quando era moleque. Eu sou da época que o prédio da igreja é os bancos de madeira, né, Mara? A Mara é dessa época que eu acho que eu comia esses chicletes. E eu navegava debaixo dos bancos do prédio da igreja na minha infância. Filho de pastor, quando os irmãos iam preparar a ceia, o filho do pastor estava lá preparando a ceia junto com os irmãos. Aí tinha um bulizinho que os irmãos usavam para encher os cálices com suco de uva da ceia. Aí eu ia lá ajudar os irmãos. Na hora que os irmãos saíam para ministrar a ceia, ficava eu lá sozinho na sala com o suco de uva e o bule. E eu chupava no bule e tomava o suco de uva. Eu nasci nesse contexto. Mas sabe o que eu aprendi? Eu fui programado dentro da igreja a ter medo de Deus. Eu fui programado que se eu fizesse coisas erradas, Deus iria me castigar. Eu fui programado a ter medo de doenças, de acidentes, porque se eu pisasse fora, Deus castigava. Isso foi programado. E eu passei a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de medo. Não é de temor, um relacionamento de medo. E essa programação que o mundo que eu nasci, e a igreja aonde eu nasci, trazia medo. E aí eu passava a fazer as coisas certas para ser abençoado. Eu fazia as coisas para que eu não fosse castigado, por medo. Muito medo. Eu lembro que havia um pastor que ele pregava, e quando antes dele pregar, ele falava: Senhor, se eu ainda tenho crédito com o Senhor, derrama fogo na igreja, batiza com o Espírito Santo, e falava tudo isso. E eu falava: sim, então eu preciso disso, eu preciso de ter crédito com Deus, porque na hora que eu pedir para Ele, Ele vai fazer, porque eu vou ter crédito com Ele. Então eu orava para me ter crédito, eu jejuava para ter crédito, eu lia a Bíblia para ter crédito, para não ser castigado e ter crédito ainda. Maravilha. E eu me tornei um ministro da lei, que pregava a lei. Mas tudo isso foi me causando, sabe o quê? Medo. Medo. Porque parece que eu nunca orava o suficiente, eu nunca fazia algo suficiente, nunca atingia aquele padrão. E o medo me assolava. E quando eu fui amadurecendo e esse medo crescendo em mim, eu cheguei num nível que me deu pânico. Medo de morte, medo de acidente, porque estava fazendo coisa errada, não, porque não era fácil de atingir o padrão. Mas quando a mensagem do Evangelho da Graça foi sendo revelada, foi sendo trazida para mim, foi quando eu estava viajando, eu estava um dia na pousada do Rio Quente, eu estava já numa crise de pânico, eu estava dentro de uma crise, eu estava tomando medicamento, e o medicamento não me curava, o medicamento só me dopava, eu só ficava zen. E aí eu estava lá na pousada, e aí eu não queria ir para a piscina, eu não queria divertir, eu não queria fazer nada, eu queria ficar só. A programação que foi lançada sobre mim, nascendo na igreja, me trouxe medo, me trouxe paralisação, angústia. E aí nesse dia eu estava lá, eu entrei para dentro do quarto, e fui ficar lá, sozinho. Um amigo meu mandou um link de uma mensagem. A graça é maior do que a lei, de um pregador de Singapura, Joseph Prince. E eu comecei a ouvir a mensagem. E a mensagem com a palavra de Deus,
mas não aquela palavra da lei, mas a palavra da graça. Ela foi sendo liberada, e quando eu comecei a ouvir a palavra, houve uma resistência. Palavra dublada, não, palavra dublada é ruim demais. Não, vou ouvir só 5 minutos. Aí eu ouvi 5, falei, não, vou ouvir mais 5, e fui ouvindo de 5 em 5, ouvi 40 minutos da palavra, mas no final dos 40 minutos, um pedaço da prisão, eu percebi que estava sendo quebrada. Eu ouvi de novo a palavra, a mesma palavra, e eu percebi que mais um pedaço foi quebrado, e eu fui ouvindo, e eu fui percebendo que aquela fortaleza que o diabo havia colocado na minha mente, aquele medo de coisas ruins, de que, sabe, que o Senhor poderia me castigar a qualquer momento, que eu pisasse fora do lugar, aquele medo foi sendo removido, e eu fui ouvindo a palavra, e peguei outras palavras, e eu passei o dia inteiro ouvindo essa mensagem. Quando era 7 horas da noite, que eu percebi que o dia já tinha ido, que eu abri a porta do quarto, eu estava curado, eu estava com a minha mente renovada, e eu estava transformado, eu estava livre de toda condenação, de toda culpa, eu estava livre de todo medo, e eu saí dali daquele quarto, eu saí daquele quarto leve, eu saí daquele quarto livre, sabendo de uma coisa, que eu sou amado, primeiro, porque eu sou filho de Deus. Segundo, eu sou amado, mesmo sendo um pecador, porque Jesus pagou o preço por todos os meus pecados. Não só os pecados que eu cometi, mas até os pecados que eu ainda errarei ainda. Mas a morte dele, o sacrifício dele, apagou todos os pecados que existiram e que ainda existirão. E que nada poderá me separar do amor de Deus. Nada. E eu comecei a perceber que eu era aceito pelo Senhor, não por aquilo que eu fazia. Eu comecei a perceber que eu era amado pelo Senhor, não por aquilo que eu deixava de fazer, mas eu era amado porque eu era filho. Eu era amado porque eu era perdoado em Cristo Jesus. E eu entendi que eu sou livre. 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 Eu sou livre até para errar, Elismar. Diga, livre até para errar. Porque se alguém não é livre para errar, ele não é livre. Se ele não é livre para errar, ele não é livre, ele está preso. Lá em João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado lá no céu, ao seu favor. Você é livre. Diga, eu sou livre. Você é livre. Mas as programações, elas vêm. Programações de coisas que você vai alimentando, que o diabo lançou em palavras, que o diabo construiu em você. Deus quer destruir essas fortalezas nessa noite. Amém? Deus quer destruir esse medo. Deus quer destruir esses limites que você colocaram. Não, eu vou só até aqui. Não, querido. Você vai até onde o Senhor diz que você vai. Não, eu só tenho isso. Não. Você tem tudo aquilo que o Senhor diz que você tem. Não, eu vou só até aqui. Não, você não vai só até aqui. Você vai até onde o Senhor diz que você vai. E o Senhor diz que você vai longe. E o Senhor diz que você tem muito. E o Senhor diz que você é amado, é filho amado. Alguém pode dizer, glória a Deus. Aleluia. Sabe, querido, desde o Éden, Satanás não suporta ver os filhos de Deus. Desde o Éden, Satanás não suporta ver o homem, a imagem e a semelhança do Senhor. Desde lá. Ele não suporta ver os filhos de Deus desfrutando de vida abundante. E o diabo então vem com ataques diretos na nossa essência, com palavras, com feridas. Sabe, querido, o chamado de Deus para mim era um chamado pastoral. O Senhor me chamou para ser pastor. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me chamou para isso. E o diabo, sabendo disso, falou, eu vou programar ele a ter medo de Deus.
Então, se ele tiver medo de Deus, como é que ele vai falar a respeito de Deus? Como que ele vai pregar a respeito do amor de Deus, se ele está com medo? Vou programar. Mas fiel é Deus, que liberou a palavra que transforma a nossa vida. E Jesus diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor quer te contar algo que você ainda não sabe, algo que o mundo não te disse, algo que os seus pais não sabiam, nem seus professores, nem seus amigos, mas que Ele tem reservado para você. Você crê nisso? Diga amém. Então são palavras que são enviadas para nos programar e não conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para nos manter distantes, longe e destruídos. E a resposta a todas essas programações, querido, é medo, é sentimentos de rejeição, de tristeza, de dor, de sofrimento, de insegurança, limitações, rebeldia, raiva, incredulidade, abandono. O resultado dessas programações é pensamentos de fracasso, inutilidade, derrota, vergonha, morte e, no final, suicídio. O resultado, a soma de todos esses ataques é te paralisar. Eu vi aqui o Elismar e a Cris, eles tiveram uma gravidez e não conseguiu. Samuel, perdão, desculpa. Eu vi o Samuel ali, eles tiveram uma gravidez e sonharam com uma criança. Gerou a criança, preparou tudo. E de repente uma mensagem pode ter vindo para programar vocês não vão ter criança, não vai ter sucesso, não vai ter filhos. Mas o Senhor está dizendo, não é o meu pensamento para você. Vocês vão ter, e vai ser lindo, e vai ser poderoso, e vai ser maravilhoso, e vai ser perfeito. Mas quantas pessoas são paralisadas? Não, agora eu tenho medo, agora eu não vou tentar mais. Não, nós não vamos andar por esse pano de fundo que o diabo colocou. Nós vamos acreditar que além das nuvens, o sol não parou de brilhar. As promessas de Deus, elas existem, e elas são reais, e elas são poderosas para a sua vida, para a minha vida. Amém? Você precisa conhecer a vontade de Deus. Os primeiros ataques são para que você, primeiro, nem venha nascer. Percebe isso, sim ou não? Primeiro ataque, nem nasça. Aí você escapou, você nasceu. Você já é um vitorioso por ter nascido. Amém? Mas aí o diabo fica tranquilo? Não. Aí o segundo ataque dele, você nasceu agora, é destruir a sua identidade e a sua essência. Terceiro, te levar a acreditar que você está sozinho, abandonado, te mostrando tudo que deu errado na sua vida e as traições. Quarto, te levar a ficar sozinho, calado, isolado, para que ninguém chegue até você. Quinto, te mostrar que não vale a pena acreditar, lutar, sonhar e viver. E o sexto, acabar com esse sofrimento. Acaba com esse sofrimento. Você fica sabendo de pessoas que suicidaram? Ou você já pensou em suicídio? É isso. É porque você tinha um plano tão perfeito que o diabo não quer que você avance. Você tem um propósito tão grande que é melhor matar você antes que você conheça esse plano. Mas Deus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. A verdade não é o que falaram para você. A verdade não é o que fizeram com você. A verdade é o que eu tenho para você. Amém? Abre a Bíblia aí em Salmos 139. Salmos 139, versículo 13.
Diga: eu sou conhecido, planejado e sonhado por Deus. Olha aqui, ó. Vamos ler, 1, 2, 3 e... Pois tu me formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos, vamos ler bem, bem forte. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles haviam ainda. Diga amém. Vamos ler mais 1, 2, 3 e... Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar a um fim. Deus te conhece, te planejou e tem pensamentos para você. E você diz: aleluia. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Vamos ler bem forte. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você está achando pouco? Eu quero viver isso. Eu persigo isso. E Jesus, quando ele foi ensinar a oração do Pai Nosso, o que ele nos ensinou? Fala assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, e venha a nós o teu reino. Venha a nós a tua vontade, e que seja feita a tua vontade, na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. Existe uma vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável e que é para você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração. Eu serei achado de vós. Pode ser nessa madrugada, diz o Senhor, e eu vou fazer mudar a sua sorte. Vou fazer mudar o seu destino. Eu vou fazer mudar aquilo que você sente. Eu vou fazer você mudar aquilo que você entende. Aquilo que você foi programado vai ser quebrado. E eu vou colocar algo novo dentro de você. Você vai entender que você foi chamado para a liberdade. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Para colocarmos nós em liberdade. Para sermos livres. Não com medo. Então, quando nós estamos livres, então nós conseguimos ser a expressão do Senhor, a exata expressão do Senhor. Amém? Diga: meu chamado é para ser a exata expressão do Senhor. Então, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de renovar a nossa mente. Nós precisamos de orar. Nós precisamos de buscar o Senhor. E nós precisamos de confessar o que o Senhor diz que nós somos. Diga: eu preciso de confessar aquilo que Deus diz que eu sou. Você está pronto para confessar isso? Sim ou não? Vamos ficar de pé, vamos confessar. Quero chamar a banda aqui. Nós vamos confessar isso, bem alto e bem forte. Você está pronto? Vamos ensaiar? 1, 2, 3 e... Eu sou abençoado, próspero, restaurado, perdoado, resgatado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro,
disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, sou um filho do Deus Altíssimo. Eu vou ser tudo que fui criado para ser, em nome de Jesus. Isso é o que você é. Você tem que acordar e falar isso. Eu sou amado, eu sou filho amado. Eu vou viver os pensamentos de Deus para mim. Eu vou viver os propósitos de Deus para mim. Amém? Quer tirar foto? Tem algumas pessoas tirando foto, tire foto. Vou colocar lá no grupo também da igreja, para você confessar. Nós ensaiamos, agora vamos declarar. Só que você vai declarar em fé. Amém? Fé. Levante a sua mão. Aleluia. Faça algo que você, sabe, estufa o seu peito. Chama essa verdade para você. 1, 2, 3 e... Eu sou abençoada, próspera, restaurada, perdoada, resgatada, saudável, completa, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito, aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, sou um filho de Deus Altíssimo. Eu vou ser tudo que fui criado para ser, em nome de Jesus. Aleluia!